você está? Leonardo Cavalcante aqui novamente. E como eu prometi no vídeo anterior, é uma sequência, né? É uma série de 4 vídeos. Por que são 4 vídeos? Porque senão ficaria um vídeo muito grande. E eu resolvi dividir. Fiz um resumo, que ficou um vídeo grande, fiz um resumo. E agora eu vou tratar especificamente de cada um daqueles princípios. Nós vamos tratar hoje especificamente do primeiro princípio do vídeo anterior. Se você não assistiu, eu vou colocar para você o link aí para você assistir. Eu não poderia deixar de falar sobre esse tema. E para falar desse tema, a gente tem que tratar um pouco especificamente sobre a existência de Deus. E também gostaria de esclarecer, né, que eu não sou guru, não sou padre, não sou pastor, não sou coach, me considero um amigo, né? Um amigo que está dividindo um pouco daquilo que pensa, daquilo que acredita, daquilo que conhece com você, tá bom? Vamos combinar assim. Então, para iniciar o vídeo de hoje, queria compartilhar com você um pouco sobre a minha crença na existência de Deus, porque, como eu falei no vídeo anterior, é o primeiro dos 3 princípios para que você seja bem-sucedido, é você ser temente a Deus. Queria compartilhar com você algumas informações. Por exemplo, se o nosso planeta tivesse aí 2% a menos de oxigênio na atmosfera ou 3% a mais de nitrogênio, não existiria vida. Então, assim, Deus criou tudo de forma tão perfeita e tão exatamente como tinha que ser, que você está aí me ouvindo agora, estou aqui falando com você. Que se não fosse isso, se fosse uma obra do acaso, nós não estaríamos aqui. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais, né? O pessoal que crê na existência do Big Bang como evento primeiro aí da criação de tudo, também o faz de certa forma por fé. Não há evidência, não tem como replicar, né, o Big Bang, ou seja, não tem como replicar a criação de tudo que existe a partir do nada. Bem como não tem como a gente fazer uma revisão científica por pares, né, sobre a existência de Deus. E eu nem quero entrar nesse mérito aqui nesse vídeo, não é o intuito. Existem algumas leis da natureza, e aí todo mundo vai concordar comigo, e essas leis da natureza, elas não podem ser quebradas. Por exemplo, a lei da gravidade. Ah, não, eu não concordo com a lei da gravidade. Se você pular de cima de um prédio, você vai concordar com ela, porque ela existe, e você vai cair lá embaixo, vai se esborrachar. Então, as leis da natureza, elas existem, da física, da química, e N outras leis da natureza, né, que nós conhecemos. A gente pode ver, por exemplo, a matemática. Ela está implicada em tudo no universo. E assim, é uma espécie de assinatura de Deus na criação, sabe? Tudo que foi criado, né? Deus deu um jeito de assinar a criação dele, como se fosse um pintor que fez uma obra de arte e escreve lá no final. Ele fez isso em várias áreas da natureza, e você vai encontrar isso na arquitetura, você vai encontrar isso na arte, você vai encontrar em várias coisas. Vou passar um filme para você aí, um vídeo para você entender um pouco em relação a isso, tá bom? O que há por trás do bater das asas de uma borboleta? Ou das cores vibrantes das penas dos pássaros? O que há em comum entre a concha do mar e a força dos furacões? Que mistérios guardam as nossas células e o DNA, o responsável por tudo que somos? Os homens reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas. Ao contrário do que a gente apregoou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida e no universo. Eles são estudiosos do chamado design inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte, com perfeição.
Não é de hoje que os cientistas procuram pistas deste arquiteto da vida. Galileu Galilei, o célebre físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A matemática se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. Mas foi ainda antes, na Idade Média, que outro italiano, Leonardo Fibonacci, decifrou parte deste alfabeto. Ele descobriu um padrão numérico que se repete em quase tudo na natureza. Em homenagem a ele, o padrão passou a ser conhecido como sequência de Fibonacci, uma sequência lógica de números que pode ser expressa em formas geométricas. Em cada quadrado, a gente consegue construir arcos, são aquelas linhas tortas, né? A gente consegue ligar um arco com o outro. Quando você liga um arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, e vai seguindo um outro arco, pensando no próximo quadrado, um outro arco, essa aqui é uma figura que é uma espiral, chamada espiral de Fibonacci. E essa espiral aparece em diversos lugares do nosso cotidiano. Aparece, por exemplo, na nossa orelha. O formato da nossa orelha é exatamente essa espiral. Uma coisa interessante, aparece no nosso rodamuinho do cabelo aqui. É o mesmo formato que aparece aqui. Que é o mesmo formato que aparece naquela concha do mar, tal do Nautilus, né? Que é o mesmo formato que aparece nas estrelas do universo. Que é o mesmo rodamuinho que forma quando tem um furacão. A sequência de Fibonacci foi encontrada também nas ondas do mar, nas pétalas das rosas, na distribuição das sementes do girassol e até nos hexágonos da casca do abacaxi. Mais uma comprovação matemática da existência de uma mente inteligente por trás da criação seria o chamado número de ouro, ou proporção áurea, representada pela letra Φ. Número de ouro, também representado pelos dígitos 1,618, está presente na construção de uma das obras mais importantes da antiguidade, o Parthenon. Foi usado por Leonardo da Vinci na Mona Lisa, o quadro mais famoso do mundo. Essa regra do número áureo, ela vem, né, aparece no Fibonacci e aplica em um monte de situações. E é legal que os gregos percebiam isso, eles associavam isso muito com a ideia de perfeição. Ele está presente nas asas das borboletas e até nas medidas do corpo humano. Se você pegar a sua altura e dividir pela distância do seu umbigo até o chão, vai dar aproximadamente 1,6. Um φ. Vai dar um φ também. Se a gente abre os braços, né, calcula a distância da ponta de um dedo até a ponta do outro dedo. Então vai ser desse dedo maior aqui, no dedo médio, até chegar ao dedo médio. Se eu pegar essa distância e dividir pela distância desse dedo até esse ombro aqui, vai dar 1,6. O professor Eberlin diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade. Mas cada vez mais reforçam os argumentos de quem acredita no design inteligente, a assinatura de uma força superior. A gente vai ter que entregar essa informação para a filosofia e para a teologia. E a gente agora, como bons filósofos e teólogos que todos somos, a gente vai colocar a nossa filosofia e nossa teologia em cima desse dado científico e optar pela melhor opção. Eu, óbvio, acho que a melhor opção é Deus. Como gente, a gente tem esse direito, né, de especular em cima da descoberta científica de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Espero que você tenha gostado do que assistiu. Na verdade, um resumo daquilo que é importante. Aí você vai escolher aonde depositar a sua fé. No acaso, no nada, ou em Deus. Eu, particularmente, creio em Deus. Existirão muitos homens ao longo da história que eram ateus, que eram ativistas, e depois deixaram de ser. Chegaram a uma conclusão através de uma experiência pessoal com Deus. E eu acredito que a experiência humana com Deus, ela não é coletiva. Deus não criou o homem, na minha maneira de ver, ele não criou para ter um relacionamento coletivo com ele, mas um relacionamento individual. Então, Deus, ele não está na nossa dimensão, né, de tempo, de espaço.
A dimensão que Deus está, ela é acima dessa dimensão. Então, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e ele está em todos os tempos ao mesmo tempo. Isso porque ele não está contido na criação dele, né? Foi ele quem criou tudo. E alguns homens tiveram essa experiência pessoal com Deus, como Lew Wallace, que Lew Wallace ele era um político militar norte-americano. Ele é autor do livro Ben-Hur, que originou o filme Ben-Hur. E esse filme Ben-Hur, ele foi vencedor de 11 Oscars, né? Ele levou 40 anos para ser superado no cinema. E a história desse livro é a seguinte: Lew Wallace, ele fez uma pesquisa histórica para refutar os fatos históricos bíblicos. Então ele queria refutar a Bíblia, ele queria provar que Jesus não existiu, que Deus não existe e tudo mais. E através da pesquisa dele, ele conseguiu provar o contrário. Ele chegou à conclusão de que ele estava completamente errado. Então, você vê que o teor do livro, ou do filme, né, ele é totalmente a favor da narrativa bíblica daquela época. E ele deixou de ser ateu e passou a se tornar cristão. Outra pessoa que foi um ativista muito, muito famoso durante muitos anos na Inglaterra, foi professor na Universidade de Oxford, autor de N trabalhos científicos aí que eram pró-ateísmo. Ele chamava Anthony Flew. Ele era o seguinte: ele era um filósofo e não acreditava em Deus e formou aí um monte de gente, uma geração praticamente de pessoas que não acreditavam em Deus baseado nos seus argumentos. E o último livro desse homem, o título do livro é Um Ateu Garante, Deus Existe. Então ele chegou, através de muitos argumentos filosóficos, à conclusão de que Deus não poderia não existir. Que a criação ela é tão perfeita e tão complexa que ela não poderia ter vindo da aleatoriedade, do acaso. Outra pessoa também bem conhecida, e a gente conhece alguns trabalhos dele, que são populares, que ele escreveu as Crônicas de Nárnia, né? O C.S. Lewis. Também era um ateu convicto, ele foi militar, e ele viu muita coisa também, era professor, e aos 31 anos de idade, ele chegou à conclusão, também de forma racional, sem emoção, de que Deus não poderia não existir através de vários fatores. Aí você pesquisa a vida dele e vai saber. São um exemplo de 3 homens que eram completamente ateus e resolveram estudar, e resolveram se informar, e resolveram se debruçar sobre essa questão, não com um conceito formado, né? E eles chegaram à conclusão de que Deus existe e passaram a ser tementes a Deus. E eu poderia citar aqui N casos, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte: nós somos menores do que um grão de areia na criação. Existem 200 bilhões de galáxias. Dessas 200 bilhões de galáxias, nós estamos em uma delas e não é a maior delas, em volta do Sol, que não é a maior estrela da nossa galáxia. E o nosso planeta não é o maior planeta em volta do nosso Sol. E nós conseguimos viver em um planeta que tem mais de 510 milhões de quilômetros quadrados. Estima-se que até o final de 2022 nós teremos uma população aí de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. E Deus se relaciona com você, que é uma única pessoa dentre todas essas outras. Olha como Ele é bom. E Ele te dá a oportunidade de conhecer a Ele porque é interesse dEle que você o conheça. Ele te ama tanto que Ele quer que você o conheça. No Salmo 103, versículo 2, o texto diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Olha o nosso papel, ser grato, agradecer a Deus. E não nos esquecer, né, que é ser ingrato. Não nos esquecer dos benefícios dele, dos cuidados dele. Só a nossa própria existência é um grande benefício de Deus, né? E Deus cuidou de você desde o ventre da sua mãe até o dia de hoje.
Deus é aquele que nos faz prosperar e nos renova. Está no Salmo 103, versículo 5. Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Olha só, ele cuida de você até na sua velhice e ainda te renova. Como eu falei aí da imensidão que é o universo, que é tudo isso, tem gente que é um grãozinho de areia e você topa com ele numa blitz aí, numa situação qualquer. Com quem você pensa que está falando? Estou falando com um grãozinho de areia, assim como eu. E esse grãozinho de areia acha que pode comprar os benefícios de Deus. Não, Deus, eu sou bom, então o Senhor tem que ser bom comigo, porque eu sou bom. Mas a gente não tem nada demais. Não passa da nossa obrigação fazer o que é certo. Não é vantagem, não é nada a mais do que outros deveriam fazer ou estão fazendo. Então, assim, a gente pensa que é santo, que é bom, né? Porque faz boas obras, porque não mata, não rouba, ou sei lá o que você não faz e considera ser uma boa pessoa por conta disso. Salmo 103, versículo 12, diz assim: assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Olha só, até aqueles comportamentos que te fazem mal, aquilo que vai te prejudicar, quem afasta de você é Deus. Às vezes você pensa, não, eu decidi deixar tal vício, eu decidi fazer tal coisa, eu decidi me cuidar assim, assado. Deus afastou de você aquele ambiente ou aquele comportamento que te prejudicava. Ele tirou de você o interesse por aquilo. Por quê? Porque você passou a temer Ele. Então, quando você teve um momentozinho ali de conexão com Deus, Deus começou a trabalhar dentro de você o melhor de você. É assim que Ele faz. Ele não espera pessoas perfeitas ou fiscais, né? Fiscais de Deus na terra. Gente que está ali verificando se a vida do outro está boa ou não, porque a dele é muito boa. Não. Ele quer que você, do jeito que você é, conforme você vive, aonde você anda, você esteja ali conectado com Ele. Em João 4:23, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais assim que o adorem. Olha só que interessante. Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ele está atrás, buscando essas pessoas. Ele procura pessoas tementes a Deus e que não sejam hipócritas, que não sejam falsas religiosas. Deus não está preocupado com religião, Ele está preocupado com você. Tem gente que coloca um peso sobre as outras pessoas que nem elas mesmas carregam. E Deus se afasta dessas pessoas, Ele está correndo delas. Mas Ele busca, Ele procura aquelas pessoas que o adorem no seu dia a dia, no seu interior, com verdade. Deus, eu estou aqui nesse lugar, eu tenho esse comportamento, mas esteja comigo, porque eu estou com o Senhor, nós estamos ligados aqui. É isso que Ele quer de você. Que você esteja ligado com Ele todos os dias da sua vida, aonde você estiver. Então eu espero que esse vídeo tenha servido para que você seja alcançado por Deus, porque segundo a minha maneira de crer, Ele está à procura de pessoas sinceras e verdadeiras. E eu acredito que Deus criou você para se relacionar com você. E Ele está esperando que você se sintonize aí no Wi-Fi dele, para poder você conversar com Ele. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, eu peço a você que curta, comente, compartilhe, ative o sininho para que você receba outros vídeos. Espero te ver no próximo vídeo. Espero que você continue por aqui. Um forte abraço, Deus te abençoe.